Esta é a entrevista na íntegra com o técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Gustavo Luedmann, convidado pela AFPEA para compor o episódio número 3 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer, com os melhores momentos desta entrevista e de outros convidados, acessando a página da AFPEA por Direitos e Democracia no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Olá, estamos começando mais uma conversa aqui na nossa série AFPEA Mundo Pós-Pandemia, hoje para conversar com o nosso curador do terceiro episódio da série e meu colega aqui em diversos dos nossos bate-papos sobre clima, planeta Terra, meio ambiente, o Gustavo Luedmann, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Gustavo, mais uma vez, um prazer bater esse papo contigo aqui. Prazer é todo meu, Lucas. Eu fico feliz de ter a oportunidade. Gustavo, hoje a gente tem uma missão bem específica de fazer o balanço da COP26, né, o encontro sobre o qual a gente falou muito com os nossos convidados aqui para a confecção do episódio 3, né, um tema que acho que teve no horizonte dos debates sobre meio ambiente, mudança climática no último ano, com certeza, né, em meio a tudo que aconteceu na pandemia de 2020 para 2021, e o resultado não parece tão animador, ou aliás, já se falava numa possibilidade de um resultado não muito animador, e a gente tem algo que, enfim, peço para que tu nos fale, mas para os leigos, algo que não estava muito no radar, que é essa discussão sobre redução do metano, do desmatamento, mais um relatório final que tem algumas questões ali frustrantes, tudo que eu acompanhei em relação ao carvão, né, principalmente em relação à China, à Índia, a postura dos dois países. Tem a regulamentação também do mercado de carbono, tem uma participação do Brasil pintando um cenário muito mais positivo do que o que a gente tem acompanhado aqui de avaliações da nossa situação. E outras coisas, enfim, vou te pedir então, de maneira geral, que tu faça uma avaliação e nos indique o que de importante, né, na tua visão, de alguém que conhece do assunto, acompanha o assunto, o que de importante para o bem e para o mal aconteceu como resultado da COP26. Obrigado, Lucas. A COP26 ela foi diferente de outras. A questão da frustração ela é muito comum, né? Eu acho que ela é uma sensação que ocorre quase após cada COP, porque realmente é um processo muito lento. E muito pouco do que é discutido, né, de todas as pautas, acaba se tornando compromissos rígidos com metas bem estabelecidas por países e etc., né? O atingimento desse tipo de resultado ele é relativamente raro no processo de negociação. Agora, o que me surpreende, né, que países como o Brasil, a Argentina ou Nova Zelândia tenham acordado aí reduzir especificamente o gás metano, né, já que o gás metano ele, vamos dizer assim, é típico das atividades econômicas desses países que têm grandes rebanhos, são exportadores de carne. É uma postura muito diferente, né? Eu acompanho o processo desde muito tempo, como já contei, e o Brasil, por exemplo, foi um defensor né, até essa COP sem possibilidade de mudar a sua ideia em relação à métrica que é utilizada para comparar os gases, né? Então, por exemplo, o Brasil sempre pleiteou que se utilizasse uma métrica chamada Global Temperature Potential, né, que é o GTP, em vez do usual GWP, o Global Warming Potential, que é o mais utilizado,
na questão de se estabelecer metas, e comemorou muito quando o próprio IPCC, se não me engano, no 5º relatório, estabeleceu, né, eu disse em uma frase que o GTP seria uma métrica mais adequada para se utilizar para uma meta futura em temperatura, né? Então é um pouquinho difícil de explicar essas fórmulas, elas dependem aí muito também de você verificar quais são os gases que compõem a atmosfera ao longo do tempo e como elas são calculados e tal, mas o fato é que utilizando o GWP100, que é o usual, você sair aí de valores, dependendo do relatório do IPCC, de 25 ou de 28 vezes a capacidade do CH4 de reter calor no planeta em relação ao que o CO2 faz, né? Então a comparação para você colocar em CO2 equivalentes, que a gente chama, né, seria um fator 25, um fator 28 para o metano. Se usasse o GTP, isso aí cairia lá por volta de 6,9, 7,5, dependendo de qual relatório do IPCC você usaria. Então é uma redução drástica, vamos dizer assim, da importância que o metano teria no processo de você controlar o aquecimento global no longo prazo, né? E foi muito curioso também que a imprensa divulgou valores aí de mais de 80 vezes a capacidade de reter temperatura do metano em relação ao CO2, dado que a gente nunca usa esse horizonte de 20 anos que chega nesse valor. A gente usa o horizonte de 100, quer dizer, o metano ele tem um decaimento muito mais acentuado, né? Ele fica muito menos tempo na atmosfera do que o CO2. O CO2 é uma molécula muito mais estável. Então, quando a gente quer olhar para horizontes de 50 anos ou mais, né, seria mais adequado você usar uma comparação na base de 100 anos, por exemplo, né? Então foi curioso, não estou dizendo que não seja importante reduzir o metano, com certeza mas foi muito curioso que esses países acordaram contra a sua postura histórica no processo negociatório, né? Em relação a florestas, talvez isso não seja tão surpreendente, né? Eu acho que a pressão vamos dizer assim, da comunidade internacional em relação ao tema florestas, acho que é muito forte. Talvez, assim, um pouquinho surpreendente a pouca reação dos países que têm floresta, né? Porque a gente sabe que a mudança global ela vem ocorrendo, o principal fator é a queima de combustíveis fósseis, né? E a importância da queima de combustíveis fósseis só vem aumentando, né? Então a importância relativa das florestas para a emissão de gases de efeito estufa, ela vem reduzindo frente à importância crescente da queima de combustíveis fósseis. Então, assim, é claro que você não tem apenas a questão da emissão de gases de efeito estufa como um fator importante para você manter florestas, né? Florestas oferecem vários outros serviços ecossistêmicos essenciais e é realmente um suicídio continuar o desmatamento como ele anda, né? E não há dúvidas da importância de se manter as florestas. Mas se alguma coisa me chama a atenção, é justamente se entrar nesse acordo sem chamar a atenção para o problema da emissão de gases de efeito estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis, já que a mudança climática põe em risco as florestas, né? E se você não reduzir a emissão de gases de efeito estufa no geral, e aí a grande maior parte advém da queima de combustíveis fósseis, a gente vai perder florestas por causa das mudanças climáticas, né? A própria o aumento da temperatura e a mudança do regime de chuvas, em muitos lugares não vai permitir que as florestas continuem existindo como a gente as conhece hoje. E as próprias florestas vão passar a emitir mais por conta das próprias mudanças climáticas. A gente já vê isso acontecendo, né, com o aumento da frequência de queimadas em várias regiões, como na Califórnia, na Grécia, na Austrália, e a gente vê emissões do solo aumentando muito lá onde normalmente o solo ficava permanentemente congelado e agora o carbono do solo está sendo emitido em forma de metano, inclusive, mas também de CO2.
a gente vê que a gente precisa conter a mudança climática, não apenas preservar as florestas, porque as florestas serão destruídas pela própria mudança climática. Então, isso foi um pouquinho surpreendente também, e não surpreende muito no processo negociador. É muito comum que se chame a atenção para vários outros temas e que haja frustração no final em relação ao balanço geral. Por quê? Porque a nossa economia ela é muito viciada nos combustíveis fósseis, né? Então, essa mudança tão difícil, ela teima em não ocorrer, mas ela é necessária. Então, também não chama muita atenção alguma frustração em relação ao acordo referente ao carvão, né? Que ele não tem aí essas economias tão dependentes do carvão para gerar energia elétrica, né? Isso não surpreende e infelizmente o resultado acaba sendo frustrante porque no conjunto da obra a gente vê que sem um impacto firme na direção de reduzir queimas de combustíveis fósseis, a gente não vai ter um bom resultado em termos de controlar as mudanças climáticas. Teve também a participação brasileira lá, né, o nosso ministro do Meio Ambiente discursando, a ausência do presidente da República. De maneira geral, eu queria então uma avaliação específica do Brasil na COP. Como é que você enxergou a nossa representação lá, o que dissemos para o mundo durante o encontro em Glasgow? Eu não tive lá presente. É preciso dizer assim que é comum, né, não é assim uma grande falta o líder máximo do país estar presente, tá? Isso a gente na COP15 teve a presença acho que de um grande número de chefes de Estado e mesmo assim foi frustrante o resultado. E na maioria das COPs realmente a grande maioria dos países, na verdade, a personalidade máxima de cada país que está lá, geralmente é o ministro do Meio Ambiente ou outro que tenha na sua agenda a questão da mudança do clima, né? Então, acho que se deu um holofote muito grande para essa questão dos chefes de Estado, por conta aí da volta dos Estados Unidos no processo de negociação do Acordo de Paris e a presença, então, do chefe de Estado norte-americano aí que, vamos dizer assim, pedia talvez uma representação maior dos outros países, mas enfim, isso não é o mais importante. O mais importante é o que eles efetivamente negociam e os acordos que eles entram lá, né? E eu não tive lá presente, mas o que me pareceu esse processo de negociação, ele é muito, muito complicado. Inclusive, muitas reuniões informais eles acontecem e que se os negociadores não se conhecem, negociadores de alguns países podem inclusive ficar de fora de algumas reuniões que avançam muito no processo de negociação, que são essas várias informais, né? E sem presença de imprensa e essas coisas todas, e eles se dão às vezes por grupo de WhatsApp, os encontros são marcados em uma hora e já muda na outra, porque quem está presidindo essas reuniões precisa rascunhar uma proposta e a sensação que deu é que talvez os negociadores brasileiros, pela sua maioria, serem novos no processo de negociação, talvez tenham perdido um pouquinho isso, e talvez isso explique aquela surpresa minha em relação àqueles acordos sem que houvesse um statement, assim, né, dizendo assim, por que o Brasil está mudando de postura em relação a isso ou aquilo, né? Eu acho que é normal ceder, mas normalmente a gente cede também recebendo alguma coisa em troca, né? O Brasil sempre fez muita pressão aí, por exemplo, na questão do financiamento, ou na questão de uma maior ambição em termos de mitigação, né, de que os países ricos, especialmente os países ricos, se comprometessem com uma redução maior das suas emissões, né? E, enfim, essa parte né, o ministro falou realmente dessa parte
de financiamento, né? Mas não se percebeu muito assim que o Brasil levou alguma coisa em troca de ter cedido nas suas posições históricas, né? Mas enfim, faz parte também, né? Uma delegação nova precisa ganhar experiência e não é uma surpresa também que os resultados não sejam como o país A ou o país B costuma esperar que seja, né? Pelo contrário, né? Os acordos se dão geralmente com todos os países igualmente insatisfeitos com o resultado. Gustavo, e para concluir então o nosso bate-papo, eu queria de maneira geral que tu nos falasse um pouco do que esperar então como consequência do que foi acordado, mesmo diante dessa frustração que tu nos explica que é natural do final de um processo de COP, né? O que a gente pode esperar como resultado prático, né, para a nossa vida desses acordos que foram firmados? E também já te pediria para falar, falando disso, abordar um pouco da visão que a gente traz no episódio 3, né, a reflexão um pouco que a gente faz, que está muito na fala da representação indígena brasileira durante o próprio encontro na COP em Glasgow, né? Também passa muito pelo pensamento de alguém que teve muito na nossa mente quando a gente estava discutindo a confecção do episódio 3, que é o Ailton Krenak. Fala um pouco para a gente disso, né, do resultado, das consequências, também diante dessa perspectiva outra de enxergar a realidade. Uhum. Lucas, infelizmente eu sou cético de que essas falas elas influenciem de fato o processo negociador. Eu acho que movimentos sociais, a sociedade civil organizada, ela geralmente consegue influenciar muito mais vamos dizer, localmente, né, nos países, a vontade política, né, a gente viu recentemente na Alemanha aí o Partido Verde ganhando muitas cadeiras no parlamento por conta da exigência que se fizesse muito mais em relação à mudança do clima. E lá isso tem alguma influência. No processo negociador isso tem muito pouca influência. E a fala da Chay, ela é muito importante. Pessoalmente, eu acredito que a gente precisa ouvir muito mais novas ideias, né? Como você mencionou do Ailton mesmo, que ele fala, né, não vou colocar aspas aqui porque não vou lembrar de cabeça, mas ele fala assim dos nossos mecanismos de comer terra, né, para fazer os seus bens materiais que, enfim, não solucionam nossos problemas e criam outros muito maiores, né? A gente precisa ouvir mais, a gente precisa refletir como que a gente vai conseguir fazer uma mudança que seja efetiva no combate à mudança do clima, sem esperar demais de uma revolução tecnológica que resolva todos os nossos problemas, né? Eu acho que a nossa sociedade, principalmente essa mais europeizada, né, na América do Norte, na própria elite brasileira, a gente tem o nosso Deus, tecnologia, resolverá tudo, e, né, e se tem alguém cuidando disso, eu não tenho nada a ver com isso, não preciso mudar nada, né? Na verdade, a gente precisa mudar um pouquinho, repensar as nossas prioridades, né? E eu acho que essas falas, esses pensamentos de comunidades que já vivem com impacto muito mais baixo sobre a natureza, né? Eles deveriam servir talvez um pouquinho pelo menos de insight, né? De uma mola propulsora de um novo pensamento que o mundo se encaixaria nele, né? Claro que com o mundo com bilhões de pessoas ocupando os espaços como nós temos hoje, talvez seja impossível a gente voltar a viver na maneira tribal que a gente vivia aí, né, há muitos séculos atrás. Mas a gente tem que repensar, né, como que a gente se relaciona com o nosso meio ambiente, né? Meio ambiente é uma palavra que talvez não devesse nem existir, né? Se nós somos parte dele, meio ambiente é tudo, né? E esse descolamento de qual fala
o Ailton e outros pensadores, deveria nos impregnar mais para acharmos novas soluções de como a gente sai dessa trajetória de aumentar a energia do planeta de maneira a destruir os nossos principais bens, né, que são justamente nossa capacidade de produção de alimento, a nossa capacidade de viver num ambiente que não seja hostil climaticamente, né, e, enfim, é muito importante que essas falas ocupem cada vez mais espaços, né, mas eu sou muito cético em relação ao quanto eles ainda influenciam o processo, né, eu acho que as pessoas estão com os ouvidos tampados. Gustavo Luedmann, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, nosso curador aqui no 3º episódio da série AFPEA Mundo Pós-Pandemia. Quero te agradecer mais uma vez pela parceria e pelos ensinamentos aqui, né, pela orientação para a gente pensar um pouco sobre o planeta e tudo que está acontecendo, todas as mudanças que acontecem nele, que nos influenciam tanto a vida. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, Gustavo. Eu que agradeço, Lucas. Muito obrigado pela oportunidade.